Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje dando uma banda aqui na feira, aqui perto de casa com o Kevin, e conversar um pouquinho com vocês hoje sobre como está sendo a experiência da questão de ele ter vindo para cá com o visto de procura de trabalho. Eu nunca falei sobre isso no canal, porque eu não tenho experiência nenhuma sobre isso. Muitas pessoas até me cobravam para falar sobre esse assunto, mas é difícil falar se você não tem experiência sobre isso. Agora o Kevin veio para cá com o visto de procura de trabalho. Nós vamos falar para vocês algumas peculiaridades em relação a esse visto. Então fica conosco aí que agora vocês vão entender um pouquinho melhor como é que funciona, principalmente quais são as dificuldades, quais são os desafios que você tem quando vem para cá com o visto de procura de trabalho. Acredito que a primeira coisa importante que você deva saber é em relação de como se consegue o visto de procura de trabalho. Existe uma regra, uma série de documentos que você precisa encaminhar ao serviço lá no Brasil, que é da VSF, para quem é do Rio de Janeiro para cima, e em Porto Alegre e em Curitiba é no visto e consulado, mas são documentos normais, que são o teu passaporte, tua comprovação de antecedentes criminais, comprovação de meio de subsistência para manter aqui em Portugal. Então é uma série de documentos que você precisa apresentar para que lhe seja concedido o visto para vir para Portugal para a procura de trabalho. Eu acho que o primeiro grande desafio é a questão de comprovar que você tem meio de subsistência para ficar aqui. No caso do Kevin, eu fiz a declaração de que eu me responsabilizava por ele, eu me responsabilizava pela parte financeira dele aqui, de onde ficar, alimentação e tudo mais. Quem não tem isso é obrigado a comprovar que tem esses recursos, seja um banco aqui em Portugal, seja em alguma conta do Wise ou outras maneiras de comprovar que tem os recursos necessários para ficar aqui em Portugal. Então, para quem já tem alguém aqui que pode acolher, já é melhor, né? É mais fácil, né? Bem mais fácil. Hoje a gente dá essa importância, né? Presenciando na prática tudo isso. Então, o que eu não sabia quando estava lá, agora na prática eu vejo que é importante você ter alguém aqui para lhe auxiliar, porque é desafiador, é difícil, e só quando você vem para cá você tem de fato a consciência de tudo isso. Então, você tem que ter em mente, é difícil. Então, quanto mais planejado for, quanto mais tiver alguém aqui que possa lhe ajudar, é melhor. Porque a gente vai citar daqui a pouco, mas questão de documentação aqui em Portugal, até a questão do trabalho específico com algumas regras que mudaram atualmente, acabam complicando esse início da jornada até que você se estabilize, né? Então é importante mesmo. Hoje a gente dá valor por que eles fazem tudo isso para a pessoa vir para cá, né? Exato. Então, o primeiro desafio é conseguir o visto junto ao consulado ou através da VSF lá no Brasil, o consulado. Mas o visto, ele nada mais é que um documento que vai anexo ao passaporte, que autoriza você entrar regularmente aqui em Portugal. Ponto. Esse é o primeiro grande desafio, que já traz algumas angústias e algumas ansiedades, porque às vezes você pode levar 30 dias, 60 dias, 90 dias, depende muito, e isso acaba influenciando muito no planejamento que você tem para vir aqui para Portugal, principalmente em relação à compra de passagem. Lembra, Kevin, a angústia que foi você ter comprado uma passagem com preço razoável e ficar aguardando para ver se o visto ia sair até a data? Exatamente, foi uma angústia, e aos 48 segundos do tempo liberou para não precisar alterar e pagar mais uma taxa ainda. Então é bem complicado, né? Então esse é o primeiro desafio, é o pontapé inicial para começar o jogo, né? Quando a pessoa chega aqui, ela começa a enfrentar uma outra maratona, que é a questão da documentação. Então quando você chega aqui, o primeiro documento que você realmente precisa fazer é o NIF. O NIF, ele é o documento como se fosse o CPF no Brasil. CPF. Ele é feito no portal das finanças. Esse documento você vai precisar um representante para você, um representante fiscal, porque seu endereço ainda é considerado como se fosse o endereço do Brasil. Não esqueça de trazer junto com você um comprovante de endereço ainda do Brasil, porque aqui, quando você chegar aqui, não adianta informar onde você está morando aqui, porque você ainda não é residente aqui em Portugal. Você apenas tem um visto para poder estar aqui em Portugal para procurar um emprego. Então,
A única facilidade que eu tive aqui foi na questão do NIF. Foi o que eu senti quando eu cheguei, através do meu visto. Quando fomos fazer o NIS, identificamos, nos informaram que mudaram algumas regras recentemente. E aí que começou a complicar, porque para poder gerar o meu NIS, eu precisava de um contrato de trabalho. Mas ao mesmo tempo a gente foi descobrir, em algumas oportunidades, com empresas que tem empresas que precisam do NIS para gerar o contrato de trabalho. Então tu fica preso entre um e outro. Então esse aí vai ser um dos problemas. O NIS já pode se preparar que vai ser complicado todo mundo que tem visto de trabalho de tirar, tá? E a questão do banco também, pessoal, não é muito fácil, tá? No início, para você abrir um banco, como tem a questão do NIS também, comprovativos, contratos de trabalho, tem depreciação de serviço, alguns não são aceitos, então isso também vai lhe complicar nesse primeiro momento. E sem contar também que aqui em Portugal, nem todas as empresas te fornecem de forma muito fácil um contrato de trabalho. Muitas empresas hoje estão trabalhando com um contrato de prestação de serviço. O que é isso? É um modelo auxiliar através de recibos verdes, que você tem que gerar recibos, abrir uma atividade nas finanças de Portugal e gerar recibos para poder receber através desse contrato. É um contrato que, para o modelo que te traz para cá do visto de trabalho, pode até servir, mas não é o recomendável. Então você precisa focar no contrato de trabalho. E essa questão dos recibos para abrir atividade não é fácil também. Se você vem do Brasil e fora da União Europeia é mais complicado ainda, porque eles vão cadastrar o seu endereço do NIF, vão pedir do Brasil, isso vai acabar ficando cadastrado e aí você não vai conseguir alterar. Vai ter um prazo de 180 dias para conseguir alterar a sua morada aqui e poder abrir atividade. Qual que seria a solução que eles dão? Através de uma procuração com o seu representante legal aqui em Portugal, mas isso também não é fácil. O seu procurador, ele vai precisar ter uma atividade aberta já e também vai ser responsável pelo IVA. E aí você vai fazer uma procuração em cartório, isso envolve custos e não são custos pequenos. Então, dependendo da situação, tem que avaliar muito o momento. Pode não ser num primeiro momento ideal para você. Se você focar no contrato de trabalho, talvez seja melhor. Porém, como a gente falou, vai ter um desafio bem grande também. Então, pessoal, sobre essa modalidade de contrato de prestação de serviços, na necessidade, na pressa, às vezes a gente comete algum erro, eu acabei entrando para dar uma experiência para vocês. Com uma empresa de prestação de serviços de marketing, que seria sobre contrato de serviços e recibos verdes, para trabalhar em estandes com vendas diretas em shoppings, tá? Então, acabei fazendo esse teste, fiquei um mês e acabei saindo justamente pelo problema de abertura de atividade que eu não consegui fazer. Então iria me causar problemas a mais além dos que eu já tenho aqui e eu resolvi sair. No final das contas, essa experiência, trabalhei com muita determinação nesse menos de um mês, porque não chegou a dar um mês total, esperando mandar um e-mail para eu receber os 633 euros, que seria proporcional ao que eu trabalhei até dia 31 de dezembro. Recebi o e-mail, pediram para eu gerar um recibo, que eu acabei indo atrás para gerar um ato isolado de um recibo para me pagarem, e depois eu fui descobrir que eles não iam me pagar. Se basearam em uma cláusula do contrato, que eu não tinha trabalhado 22 dias, e aí não querem me pagar apenas a comissão sobre as vendas que eu fiz nesse período. Então, de 633 euros, querem me pagar agora apenas 45 euros. Além do fato de estar com esse problema de abertura de conta aqui, eu consegui abrir dois bancos digitais aqui da Europa, e banco português ainda não consegui. E aí um dos fatos também, primeiramente, era que eu não tinha um banco português para não receber. Depois já mudou. Depois eles falaram que não iam me pagar mesmo por causa dessa cláusula do contrato, que iam me pagar apenas 45 euros. Então foi uma experiência bem desagradável, mas faz parte, a gente aprende com tudo isso. Então agora eu foquei que eu vou aprender com esse erro, vou focar no contrato de trabalho e que seja um contrato de trabalho na minha área, onde eu sei que eu vou poder desempenhar bem e vou poder ajudar bem na área de atendimento ao cliente, na área de negociação, parte comercial, vendas. Então vou focar. Se tiver que seja do modo correto a partir de agora, E tudo a gente leva como experiência e traz aqui para vocês também. Você que vem com o visto de procura de trabalho, foque no contrato de trabalho. Por mais difícil que seja, não vai ser fácil, tá? Mas tenha determinação, vá atrás e não se deixe cair
principalmente nessas empresas de marketing. É muito complicado porque pode acontecer esses problemas. Vão lhe causar mais problemas do que você já terá aqui. Então procure analisar bem quando cair numa dessas empresas de marketing que vão te oferecer um contrato de serviço com recibos verdes para abrir atividade, dizer que se você começar como promotor e tiver um bom desempenho, já pode ser coordenador. Tendo um bom desempenho como coordenador, daqui a pouco pode ser o recrutador da agência deles e daqui a pouco tem até uma parte da agência. Vai chegar nessa questão de marketing multinível, então fique atento para não cair esse tipo de coisa, porque só vai, na verdade, lhe trazer problemas. Então foque no contrato de trabalho, é difícil, mas é o que vai lhe botar num caminho melhor aqui em Portugal. Então, como falei, vou focar muito na área de atendimento, de loja, atendimento ao cliente, parte comercial, administrativa, mas atendimento ao cliente, lojas de shoppings, talvez lojas comerciais. Quem souber também e puder ajudar, deixe nos comentários aí pra gente, no Porto, em Póvoa de Varzim, em Vila do Conde. Então, se alguém souber dessa oportunidade de contrato de trabalho na área de atendimento ao cliente, área comercial, envie aqui pro e-mail que vai ficar na descrição do vídeo, que será de grande ajuda. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Bom, pessoal, nesse vídeo a gente trouxe um pouquinho da experiência do Kevin por enquanto em relação ao visto de procura de trabalho e mostrar um pouquinho também dos desafios. Uma coisa é certa, Portugal tem um nível bastante complexo para você conseguir efetivar isso, mas eu tenho certeza que quem tem determinação, quem realmente quer, vai conseguir fazer isso. Mas com certeza não é uma coisa tão simples assim quanto teoricamente parece ser. E outra, pelo que eu estou percebendo na busca do Kevin, a questão do contrato de trabalho não é algo tão simples assim para conseguir aqui de pronto ou nos 3 primeiros meses que a pessoa está aqui. Então, óbvio que a pessoa tem que se adaptar muito a tentar procurar coisas que talvez não estejam diretamente relacionadas ao seu trabalho, mas a pessoa também não pode sair totalmente das suas características. Esse negócio de dizer que faz tudo a qualquer momento não é bem assim, porque uma pessoa que nunca trabalhou numa área e vai começar a fazer aquilo, tem uma curva de aprendizagem muito grande e ela vai ficar insatisfeita por muito tempo. Então, eu acho que é importante a gente compartilhar um pouco isso com vocês e deixe nos comentários a sua opinião de como isso funciona, ou talvez a sua experiência, ou talvez também, que nem o Kevin falou, dicas para pessoas que estão vindo para cá com procura de trabalho também, que possa achar locais para conseguir fazer isso. E outra, as agências de recrutamento, elas são bastante complicadas porque a grande maioria, elas estão a recrutar pessoas que já estão com toda a documentação pronta, que não são aquelas que recém chegaram aqui. Então os desafios eles são grandes, mas eu tenho certeza que a pessoa que quer realmente ficar aqui, estar em Portugal, fazer uma vida profissional aqui, ela vai conseguir. Com essa vista aqui, da frente do cassino, eu vou deixar aqui na tela agora 2 outros vídeos sobre morar aqui na Europa e principalmente aqui em Portugal. Valeu, pessoal, um grande abraço e até mais.